Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Nós vamos falar sobre a mediunidade através dos tempos. É importante nós falarmos isso porque muita gente, fora do espiritismo, é claro, pensa que a mediunidade surgiu com o espiritismo, ou que o espiritismo surgiu trazendo a mediunidade, ou qualquer coisa nesse sentido. Não. A mediunidade é conhecida na Terra desde tempos remotíssimos. É interessante notar que muita gente diz: esse negócio de conversar com espíritos são os espíritas. Alguns até pejorativamente falam: foi os espíritas que inventaram essa história de conversar com os mortos, etc. Não. O Espiritismo veio nos mostrar que os chamados mortos não estão mortos, estão apenas desencarnados. Só deixaram o corpo físico, porque continuam vivos. Por isso eu até brincando, às vezes eu falo para as pessoas, né? Quando eu desencarnar, alguém disser assim, quando o Pacini era vivo, eu digo a eles, eu venho mostrar para vocês que eu estou vivo, só não estou encarnado, continuo vivo. Porque as informações que nós temos mais antigas no mundo já dão notícia desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nós vamos, antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, nós já temos relatos. Os estudantes de filosofia sabem disso, estudam isso, inclusive nas universidades, etc. Sócrates, o grande filósofo grego, conversava com o seu daimon no templo de Delfos, através da pitonisa. Vamos traduzir isso em termos atuais. O templo de Delfos era um lugar onde faziam reuniões lá e etc. Havia um lugar onde ficava uma mulher que tinha faculdades, e hoje nós dizemos mediúnicas. Ela inspirava umas certas essências, etc., entrava em transe. E Sócrates conversava com o seu daimon. Daimon conversava. E digamos de passagem que Sócrates tinha uma convicção profunda da imortalidade da alma. E tanto tinha que essa convicção era oriunda exatamente do contato que ele tinha com o mundo espiritual, através das conversas que ele mantinha com o seu protetor espiritual, como nós dizemos hoje, usando a terminologia espírita, através da pitonisa. E ele tinha uma consciência tão profunda da imortalidade da alma que ele foi condenado, todos nós sabemos que foi condenado à morte, porque achavam que ele estava desviando os jovens e tal, porque ele era franco, era claro, era um questionador de costumes, etc. E foi condenado à morte. E à morte pela ingestão de cicuta, que era um veneno fortíssimo. E naquele tempo, na Grécia Antiga, usavam essa forma de executar as pessoas, né, condenadas. E ele corajosamente tomou o recipiente que continha a cicuta e bebeu, na presença da esposa e de amigos, ali, tranquilamente. Então, ele sabia que ele não iria morrer. Perguntaram até a ele o que fariam com o corpo dele. Ele disse: não importa, eu não estarei mais aqui. Veja que concepção fortíssima que ele tinha da imortalidade da alma. E, claro que perfeitamente estribada no diálogo que ele mantinha com o seu espírito protetor. Bem,
Mas não é Sócrates, 500 anos antes de Jesus. Vamos ficar. Eu acho interessante que estudantes de filosofia estudem isso nas universidades, etc, 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 e depois falem que a comunicação com os mortos foi inventada pela doutrina espírita. Mas para nós não ficarmos fora, vamos ficar dentro da Bíblia. Na Bíblia. Nós temos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamentos, nós temos provas de que a mediunidade era conhecida naqueles tempos antigos. No livro de Daniel, lá no Velho Testamento, diz o seguinte: que o rei Baltazar estava reunido com sua corte quando apareceu uma mão misteriosa escrevendo uma mensagem no estucado da parede. Eu estou repetindo exatamente como está na Bíblia. Uma mensagem, mas numa língua estranha, que ninguém conhecia. Foram chamados lá os adivinhos, aquela pessoa que compunha a corte do rei Baltazar, e ninguém conseguiu traduzir a mensagem. Então foi chamado Daniel, que era um adolescente, mas que já tinha demonstrado dons que nós chamamos em espiritismo mediúnicos. Né? Ele foi chamado e leu a mensagem e interpretou-a para o rei. O rei tinha oferecido até correntes de ouro, vestimenta de púrpura, para quem decifrasse aquela mensagem. E os vários adivinhos, etc., gente que lidava com essas coisas na corte não conseguiram. Daniel, então, corajosamente falou para o rei: olha, a mensagem diz o seguinte, que o seu reinado vai acabar. O seu reinado vai acabar. E realmente acabou mesmo. Então, nós temos lá no livro de Daniel, no capítulo 5º, no versículo 5º, a começar do versículo 5º. Mas ainda no Velho Testamento, nós temos lá da proibição de se consultarem os mortos. Está no livro Deuteronômio, no capítulo 18, da proibição de se consultarem os mortos, no Velho Testamento. Ora, só se proíbe aquilo que existe. Então, se houve uma proibição lá na Bíblia, está lá na Bíblia, de consultar os mortos, é porque existia essa consulta aos mortos. Agora, a proibição havia para que não houvesse um abuso nesse intercâmbio, porque, de um modo geral, a criatura humana é muito comodista, quer transferir ao mundo espiritual responsabilidades que são próprias do ser humano. Então, Moisés proibiu. Eu, então, chamo a atenção: ninguém proíbe aquilo que não existe. Até há bem pouco tempo ainda eu usava esse argumento. É proibido o homem voar sobre o quintal do vizinho? Não, não é proibido, porque o homem não voa. Atualmente já existem aí os aparelhos individuais de voo. E logo, logo vai aparecer legislação regulando esses voos, para que a pessoa não voe sobre propriedade alheia, etc., para devassar a intimidade das pessoas, etc. Mas voltando à Bíblia, se Moisés proibiu, é porque existia. É a prova mais cabal que nós temos na Bíblia, que os mortos se comunicavam e se comunicam. Agora, eu falei Deuteronômio, capítulo 18. No livro de Samuel, no capítulo 28, há uma passagem detalhada, impressionante. Diz o seguinte, que o rei Saul arranjou uma guerra com os filisteus.
os filisteus estavam acampados perto lá da corte do rei Saul, prontos para entrar em batalha, entrar em guerra. E o rei Saul ficou com medo e mandou procurar nos arredores uma pitonisa, uma mulher, que de um modo geral eram mulheres, que pudesse colocá-lo em contato com o espírito Samuel. Samuel fora o seu conselheiro na corte, mas havia desencarnado. O profeta Samuel, que aconselhava o rei. Mas o rei, não tendo o profeta a aconselhá-lo mais, mandou procurar nos arredores da cidade de Endor. Uma mulher está lá, vou repetir conforme está lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. Uma mulher que possa me pôr em contato com o espírito Samuel. E foi encontrada a mulher e ele foi conversar com ela. Ele com 2 ajudantes. Ele chegou com a arrogância própria de um rei, entrando pela casa da mulher lá dentro, e disse a ela: quero que me faça subir à sombra de Samuel. E ainda aquela ideia errônea que o espírito estava enterrado com o corpo, sei lá. E ela disse: quereis me perder? Não sabeis que o rei Saul manda desterrar ou executar os adivinhos, os profetas, etc, etc, etc. E ele fez um juramento a ela, que eles faziam levantando o braço, né? Que não, nenhum mal se sucederá. Quero que me faça subir à sombra de Samuel. E é interessante notar que ali não foi uma comunicação através da médium, não. O espírito Samuel se materializou, porque foi visto pelo rei Saul como um homem com uma roupa preta, como ele usava, e falando para o rei Saul: por que me incomodaste? Passando logo um sabão nele. Quando a pitonisa viu, a mulher viu o rei Saul, ela deduziu. Se o rei Saul, viu Samuel, ela deduziu que aquele homem que estava ali pedindo conselho ao Samuel era o rei Saul. E ela disse a ele: quereis me perder? Não sabeis que o rei Saul, quereis me perder? Não sabeis que os adivinhos e os profetas, etc., o rei Saul manda exilar ou executar, porque ele seguia a lei de Moisés para os outros, para ele não. Ele queria conversar com o espírito Samuel. E o rei Saul, levantando o braço, jurou para ela: nenhum mal te sucederá. E o profeta Samuel passou um pito no rei Saul. Porque o rei Saul inventou a tal guerra lá, depois ficou com medo. E o espírito Samuel falou para ele: não entres na batalha, porque se entrares na batalha, morrerás tu e morrerão teus filhos. Aí ele caiu desmaiado. E a mulher, que era piedosa, ela foi preparar. Aí os 2 ajudantes falaram: ele está sem comer há 3 dias, muito aflito. E ela então foi preparar pães asmos para ele, matar um cevado que ela tinha lá na engorda, para preparar uma refeição para ele. Você vê aí que era uma mulher de bom coração, porque se ela fosse uma criatura má, ela teria dito: bem feito, né? Desmaiou aí de fome, tomara que morra. Ele vive perseguindo os adivinhos, os profetas, etc. Não, ela foi preparar uma comida para ele. Mas a verdade é que ele entrou na batalha e morreram ele e morreram os seus 2 filhos. Quer dizer, a profecia estava certa. Agora eu lembro aqui
eu vou me referir daqui a pouco à Enciclopédia Britânica, que diz lá o seguinte, que no livro o verbete profeta, na Enciclopédia Britânica, na edição original, porque a edição que traduziram para o português, eles cortaram muito. Na Enciclopédia Britânica, a edição original é mais de uma página e meia sobre o verbete profeta. Ali há explicações admiráveis. E diz lá o seguinte, repetindo aquilo que foi publicado num livro de Didaquê, dos tempos apostólicos. O profeta, para ser digno de respeito e acatamento, deve ter piedade indubitável e conduta digna do Senhor. Então a gente vê que é verdade, que aquela mulher, ela tinha piedade indubitável. Ela foi preparar uma comida para aquele que desrespeitou, invadiu as casas dela, etc, etc, etc. Então, nós vemos lá, nós ficamos aqui no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos muitas referências a essa comunicação. Está lá em João, no capítulo 4, no versículo 1. Amados, não creiais a todos os espíritos, antes verificai se são de Deus. Ora, se João fala para nós verificarmos se o espírito que se comunica são de Deus, é porque se comunicam bons e maus. Espíritos que querem nos encaminhar para o bem, para fazermos o bem, para praticarmos para vivenciarmos o evangelho, e existem aqueles que nos perturbam. Então, amados, não creiais a todos os espíritos, antes verificai se são de bem, se são de Deus. Eu tenho esse texto dessa palestra escrito e eu posso mandar para quem me pedir pela internet. Né? Eu não mando pelo WhatsApp porque fica muito longo, mas eu posso mandar um texto escrito sobre isso, sobre o profetismo, né? Sobre a mediunidade através dos tempos. Meu e-mail é muito fácil de decorar. É o meu nome, José, sem acento, sem nada, sem letra maiúscula, sem nada. José.Passini, com 2 S, @gmail.com. Eu vou repetir mais tarde para que ninguém, que muitas vezes a pessoa não tem aí à mão alguma coisa para escrever. Mas nós temos ainda no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. Está lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Então, eu estou citando tudo isso antes de citar o Livro dos Espíritos, ou, aliás, o Livro dos Médiuns. Nós sabemos que o Espiritismo veio ao mundo através da mediunidade. Agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, os versículos 8º e 9, tem lá o seguinte: Felipe tinha 4 filhas que profetizavam. E em Atos também, no capítulo 21, capítulo 11, fala sobre um profeta chamado Ágabo. Está lá o profeta Ágabo, que previu, inclusive, a prisão de Paulo e etc, etc, etc. Está lá em Atos dos Apóstolos.
Então, nós sabemos. Agora, vamos voltar à Enciclopédia Britânica, no verbete profeta, que é muito elucidativo. Porque eu falei agora há pouco que são uma página e meia, quase 2 páginas, de revelações sobre profeta. Fala sobre Sócrates, e cita lá uma frase, diz o seguinte, que não deve ser chamado profeta, quem falava isso era Platão. Platão falava isso, não deve ser chamado profeta aquele que fala pelas suas próprias ideias, mas sim por uma influência que vem de fora. Olha, nós estamos vendo que é claramente a mediunidade aí. Está na Enciclopédia Britânica. Não deve ser chamado profeta aquele que fala pelas suas próprias ideias, mas sim por ideias que vêm de fora. E ainda, voltando ao Novo Testamento, tem uma passagem da Epístola de Paulo aos Hebreus. Paulo fala, no capítulo 11, no versículo 37, que os profetas foram apedrejados, tentados, mortos, andavam vestidos com pele de ovelhas ou de cabras, aflitos, desamparados e maltratados. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 37. Mas ainda agora me esqueci de falar do Velho Testamento, outra passagem ainda. E esse profeta Samuel, ainda bem jovem, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3º. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3º. Samuel, pela sua mediunidade nascente, informou ao sacerdote Eli que ele havia caído em descrédito, porque em desgraça diante de Deus, por não ter educado convenientemente os seus filhos. Agora, eu queria fazer aqui uma referência até a uma Bíblia que eu tenho, guardo como documento. É uma Bíblia editada nos Estados Unidos da América, editada pela chamada Torre de Marfim, em português, no ano de 1961. Lá nessa Bíblia diz o seguinte: esse fato que eu contei sobre a consulta da pitonisa de Endor, feita pelo rei Saul, lá nessa Bíblia, que relata essa passagem, só que eles adulteraram, assim, de uma maneira impressionante. A gente não acredita se não ler. Mas eu dou a minha palavra a vocês e tenho essa Bíblia a mostrar. Quem quiser me procurar e me visitar, eu tenho essa Bíblia como prova, como testemunha. Diz lá o seguinte: lembra que eu falei que o rei Saul mandou procurar nos arredores de Endor uma mulher que possa me pôr em contato com Samuel? Lá nessa Bíblia, editada nos Estados Unidos pela Torre de Marfim, diz o seguinte: quero que procurem uma médium espírita, porque eu quero conversar com o rei Saul. Ora, adulteraram a Bíblia porque a palavra espírita ainda não existia. Naquele tempo, nem espiritismo existia. Então, eles, em vez de colocarem a pitonisa de Endor, colocaram a médium espírita.
a gente vê a que ponto chega. Eu posso dizer a palavra é forte, mas eu posso dizer fanatismo ou desonestidade de querer atacar o espiritismo, dizer que o espiritismo é que inventou essa, esse intercâmbio mediúnico. Mas como eu estava falando no Novo Testamento, eu vou falar algo que não é explicado pelas religiões não fora o espiritismo, pelas religiões ditas cristãs. Eu vou me ater ao Novo Testamento. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Eu estou falando bem pausadamente para a pessoa lembrar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Diz o seguinte: a edição que eu tenho da Bíblia é uma tradução do João Ferreira da Almeida, que colocou, ao traduzir a Bíblia, ele colocou títulos. Isso aí não é do texto bíblico, mas ele colocou títulos. E nesse capítulo, ele colocou lá, da necessidade de ordem no culto. É um título que ele pôs, está até em itálico. E diz o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Aí, minhas irmãs e meus irmãos, não há o que sair fora da Bíblia, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo recomendando buscar desenvolver o dom de profetizar. Como nós explicamos, profetizar, como dizia Platão, é dizer verdades divinas, etc., etc., sob inspiração. Uma inspiração que vem de fora. Porque a palavra profetas também está lá uma explicação lá na Enciclopédia Britânica. A palavra profeta, que é uma palavra grega, na Enciclopédia Britânica tem a explicação dessa palavra. Porque o profeta, aquele que falava, através do qual falavam os espíritos, em hebraico é Nabi. Nabi. Mas como foi traduzido para o grego, foi traduzida por profetes. E a palavra profetes, em grego, quer dizer o seguinte: pro quer dizer em lugar de, e fetes quer dizer locutor. Então, profetes é aquele que é locutor em lugar do outro. Eu falei agora há pouco que Platão falava aqui. Não é aquele que fala com as suas ideias, mas por uma influência que vem de fora. Está claro isso, límpido, na Enciclopédia Britânica. A explicação da palavra profeta. Claríssimo. Então, Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, né? Buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. E você vê, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, informações seguras para a formação de um grupo mediúnico. Porque a palavra profeta, quando Kardec dialogou com os espíritos, verificando, ele não acreditava no começo, mas depois ele se convenceu de que conversava com espíritos desencarnados. Ele não usou a palavra profeta. Não sei, talvez para não dizer que ele estava imitando o Novo Testamento, imitando a Bíblia, etc. Não.
ele usou a palavra médium, tomou-a diretamente ao latim, que médium em latim quer dizer intermediário, etc., que deu em português intermediário, médio, etc., né? Então, está lá. Mas veja bem, o apóstolo Paulo fala. Agora, a minha Bíblia, essa uma outra Bíblia que eu tenho, foi traduzida até por um padre católico há uns 250 anos atrás, mais ou menos, é a Bíblia mais comum. Ele colocou títulos e, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele colocou lá da ressurreição dos mortos. Esse capítulo 14, ele colocou lá da necessidade de ordem no culto. Da necessidade de ordem no culto. Quer dizer, a reunião mediúnica, ela deve ter ordem. Não deve ser uma coisa assim, cada um espírito vai falando, vai fazendo aquela mistura, não, tem que ter ordem. Há alguém para dirigir. E ele dá ali todas as orientações para uma reunião que nós chamamos de profetas, ou então nós espíritas chamamos uma reunião mediúnica. Ele dá todas as informações ali, muito claras, com muita minúcia. E João Ferreira da Almeida, o tradutor, foi colocando títulos nas várias passagens dessas recomendações do apóstolo Paulo. Diz lá, né, da necessidade de ordem no culto. E está lá, que falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem. Vejo que não é uma coisa assim atabalhoada. Paulo tinha certeza da comunicação de espíritos, devia fazer reuniões mediúnicas em que se comunicavam espíritos, mas ele falava, né, até sob o controle que o espírito tinha, né, sobre os espíritos que comunicavam, dizendo que o espírito comunicante podia ser controlado pelo médium, pelo profeta. E ele falava: não proibais de falar línguas, porque havia aqueles que falavam línguas estrangeiras. Não proibais que falem línguas. Olha o bom senso do apóstolo. Desde que haja intérprete. Para que isso? Para evitar o encantamento. Porque senão seria muito bonito. Chegar a pessoa falava, engrolava a língua ali meia hora, né? Uma comunicação, né? Beleza. Mas o que ele falou? Não sei, ninguém entendeu. Então, olha a objetividade do profeta, do apóstolo Paulo. Não proibais de falar línguas, desde que haja um intérprete. E nós sabemos que houve os grupos, hoje parece que já não estão mais usando muito essa prática, mas há uns 20, uns 30 anos atrás, uns grupos que surgiram aí, mediúnicos, no meio de determinada religião, que diz que era o Espírito Santo que comunicava, que falava uma língua que ninguém entendia. E falava, e acabava, ficava por isso mesmo. Contrariando frontalmente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Você não proíbe que o Espírito fale uma língua estrangeira, desde que haja intérprete. O Chico, agora voltando, saindo um pouco daqueles tempos apostólicos, eu me lembro que o Chico recebia mensagem em língua estrangeira. Ele chegou nos Estados Unidos, certa vez, ele recebeu uma mensagem em inglês, e foi publicada a mensagem aqui. Só que, para ler a mensagem, você tinha que lê-la usando o papel
transparente diante da luz, porque o Espírito escreveu a mensagem em inglês, mas de trás para frente. Então, para ler a mensagem, você tinha que pegar o papel e colocar contra a luz para ler. Ou então colocar no espelho. Uma prova mais do que evidente que foi o Chico que escreveu aquilo. E foi um espírito muito hábil que escreveu através do Chico. Mas Paulo fala isso, voltando ao Paulo. Paulo fala. João Ferreira da Almeida ainda coloca o título noutra parte dessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Né? Da diversidade dos dons. E ele, então, explica ali os vários dons mediúnicos. Dom de curar, dom de falar línguas, dom de aconselhar, dando os vários tipos de mediunidade. Porque não é qualquer médium que tem a capacidade de receber uma mensagem numa língua que ele desconheça. Só uma mediunidade muito apurada de um Chico Xavier, ou de Divaldo, e médios assim, muito, de uma mediunidade muito aprimorada, tem essa condição de receber numa língua estrangeira. Houve aqui no Brasil, no início do século passado, um médium chamado Carmine Mirabelli. Eu ouvi falar desse médium, tive até um livro, não sei se ainda o tenho. Esse médium era um médium que, através do qual o espírito falava várias línguas. Praticamente falava por ele, de acordo com o interlocutor. Se fosse um alemão, ele falava em alemão. Quer dizer, não era ele que falava. O espírito de algum alemão conversava com o interlocutor encarnado alemão. Ou francês, ou japonês, etc. Ele falava tudo. Além do mais, esse médium era um médium de efeitos físicos muito extraordinário. Mas depois ele acabou desaparecendo, porque ele andou desobedecendo certas orientações mediúnicas e acabou se complicando. Carmine Mirabelli. Quem quiser pesquisar, pesquise isso na internet, que vai encontrar material sobre esse médium extraordinário. Mas voltando a Paulo ainda, lá na primeira carta aos Coríntios. Essa primeira carta aos Coríntios, um estudioso espírita, Hermínio Miranda, no Rio, ele disse que foi o primeiro livro dos médiuns que surgiu, porque é realmente um livro que veio mais tarde. Kardec veio escrever o livro dos médiuns, que é uma verdadeira orientação segura para quem quer criar um grupo mediúnico e etc. Tem ali todas as informações. Mas nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ainda João Ferreira da Almeida coloca lá, além de colocar lá da diversidade dos dons, em que ele fala os vários tipos de mediunidade, fala até mediunidade, o dom de curar, o dom de falar línguas, o dom de aconselhar, etc, etc. Ele fala, mas ele fala um dom interessante, uma especialização. O dom de discernir espíritos. O que é isso? Os estudiosos de mediunidade, com clareza, vão desconfiar disso. O dom de discernir espíritos. É a mediunidade intuitiva que deve ter ou desenvolver aquele que dirige a reunião mediúnica. Porque na reunião mediúnica, um médium entra em transe e a pessoa, não sendo vidente, esse dirigente da reunião, que vai dialogar com esse espírito, ele deve desenvolver
um tipo de mediunidade que se chama mediunidade intuitiva. Então, ele vai conversando com aquele espírito, ele sabe se aquele espírito, na última encarnação, animou um corpo masculino, um corpo feminino, melhor dizendo, foi um homem ou foi uma mulher, ou foi jovem, desencarnou jovem ou mais adulto. Ele desenvolve esse dom. Vejam bem, o dom de discernir espíritos. Vejam com que seriedade o apóstolo Paulo trata desse assunto, deixando documentos indiscutíveis. E eu fico impressionado de ver religiões ditas cristãs que não fazem a mínima referência. Mesmo aquelas religiões mais apegadas ao Novo Testamento, não fazem nenhuma referência, não há nenhum estudo por parte de teólogos dessas religiões interpretando essas mensagens. Não. Simplesmente falam, condenam a doutrina espírita porque acham que nós estamos conversando com os mortos e que é condenável. É interessante. É aquilo que nós falamos há pouco. Se é condenado pelo apóstolo, é porque os mortos comunicam. Agora, você precisa ver qual é a finalidade dessa comunicação, a utilidade dela. E quanta caridade se pode fazer através da mediunidade. Muitos espíritos que estão aí vagando, sofrendo e etc., vêm e conversam. É claro, alguém vai dizer, bem, mas e quando não tinha espiritismo na Terra? Esses espíritos ficavam aí? Não. Esses espíritos são encaminhados por espíritos trabalhadores do bem. Mas nós podemos também ajudar aqui, conversando com espíritos, encaminhando esses espíritos. Na obra de André Luiz, ele tem vários livros sobre isso, sobre a mediunidade. Há um livro que fala, né, claramente, o segundo livro da série, Os Mensageiros, tem lá. Você pode ler lá, você vai ver o trabalho que fazem espíritos nesse sentido. E ainda nos domínios da mediunidade é um livro específico. Mas nós vemos, então, voltando ao Novo Testamento, lá no capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, nós vamos ver ali orientações seguras para se estabelecer uma reunião mediúnica. E nós dissemos do dom de discernir espíritos, porque Paulo fala claramente. Veja a objetividade dele, se não houver intérprete, esteja calado. Então não é para encantar ninguém, que beleza, falou bonito, não sei o quê, não. É uma questão de amparo ao espírito desequilibrado, orientação para ele, muitas vezes conversando com esse espírito a fim de dissuadi-lo da perseguição que ele vem fazendo sobre alguém que está aqui na Terra, que nós chamamos reuniões de desobsessão, das quais eu tomei parte em alguma, e você realmente consegue libertar uma criatura que está sendo perseguida, prejudicada por um espírito desencarnado. Você consegue dialogar com o espírito desencarnado, trazê-lo para o Evangelho de Jesus e libertar essa criatura. Isso que muita gente não entende. Nós temos no meio espírita reuniões chamadas de desobsessão. Não é só para ficar batendo papo com espíritos, não. São reuniões chamadas de caridade. E quantos eu, pessoalmente, ao longo da minha vida, conheci desde criança. Na minha casa havia reuniões mediúnicas, na minha casa. Naquele tempo, era comum. Hoje,
a doutrina também, o entendimento, nosso entendimento, evoluiu. Hoje, essas reuniões raramente são feitas no círculo doméstico. São reuniões levadas a efeito nos centros espíritas, em sala especial, onde se reúnem pessoas que buscam seguir o Evangelho de Jesus, buscam praticar a caridade, como diz Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Buscai a caridade e procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Porque através da mediunidade você cede, o médium, nem eu não tenho faculdade mediúnica, já conversei com inúmeros espíritos, já consegui encaminhar espírito também que estava perseguindo uma pessoa, deixou de perseguir, a pessoa ficou completamente equilibrada depois disso. Eu tenho provas pessoais desse encaminhamento dado ao espírito perseguidor, que estava perseguindo aquela criatura. Hoje faz-se essas reuniões nos centros espíritas. Mas eu sou testemunha desses fenômenos desde criança. Minha mãe era médium e faziam-se reuniões em casa. E houve muitos trabalhos magníficos de encaminhamento de espírito. Criaturas que eram chamadas de loucas, porque eram criaturas que agiam assim, de maneira muito desequilibrada, e depois de afastado esse espírito, não por exorcismo, como alguns pensam que tem de expulsar o espírito, não. Você vai conversar com o espírito que está se comunicando, que está odiando aquela criatura, aí você vê a maior prova da reencarnação, que é um espírito que ficou no mundo espiritual e não perdoou esse que lhe fizera mal noutra encarnação. Você exorta esse espírito, evangeliza esse espírito, leva-o ao perdão e ele liberta aquela criatura. Eu tive a satisfação de trabalhar em alguns casos desses e pronto, e fazia-se isso. Mostrava o espírito que ele estava se vingando e que vingança não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Levar o espírito a perdoar e etc. E muitas vezes a pessoa liberta daquela ação nefasta do espírito sobre ela, buscava trabalhar no bem, fazer o bem, mudar de vida. O Espiritismo tem feito inúmeras curas, desde o meu tempo de criança eu vejo isso. Pessoas que eram profundamente prejudicadas por espíritos, que passaram, que não foram expulsos, foram convencidos a deixarem de fazer o mal e procurarem seus caminhos, foram encaminhados. Há muita orientação nesse sentido no livro dos Médiuns e toda a literatura de André Luiz, principalmente no livro Os Mensageiros, que é o segundo, e no livro Nos Domínios da Mediunidade. E lembremos-nos, minhas irmãs e meus irmãos, que o Chico, o profeta dos nossos dias, ele recebeu, ao longo de sua vida, milhares de comunicações. Ele conversava com os espíritos como nós conversamos assim. A primeira vez que eu vi o Chico, eu era jovem ainda. Eu e minha irmã levamos uma senhora que estava muito preocupada, muito perturbada, mas perturbada por ela mesma. Ela tinha um irmão, esse irmão desencarnou, e era uma pessoa assim muito evangelizada, mas ela se
se perturbou demais. E o Chico, quando nós chegamos lá, o Chico olhou para mim e disse: Ô Pacini, como é que vai, meu nego? Nunca tinha me visto, nem eu tinha visto o Chico. E ele me chamou de Pacini, como todo mundo me chama, não me chamou pelo meu primeiro nome, que é José. Oi, Pacini, como é que vai, meu nego? E virou-se para essa senhora e disse a ela: perto da senhora está aí o seu irmão. Ele está um tanto decepcionado com a maneira com que a senhora recebeu a desencarnação dele, porque ela tinha conhecimento espírita profundo, ela via espíritos, era médium, mas quando desencarnou o irmão, ela se perturbou. A fragilidade humana. Isso acontece com muita gente. E o Chico deu inúmeras provas. Mas já que estamos falando de Chico Xavier, vamos nos lembrar de que Chico recebeu, o primeiro livro que ele recebeu, Parnaso de Além Túmulo, através do Chico, 52 poetas brasileiros e portugueses se comunicaram e deixaram aí esse material que foi publicado como Parnaso de Além Túmulo. Não houve um crítico literário que pusesse em dúvida o estilo daqueles poetas que se comunicaram ali. A Academia Brasileira de Letras se fechou em copas, porque ela tinha que reconhecer a mediunidade ou então dar um lugar ao Chico. Acharam que o Chico que escreveu aquilo, então tinha que dar uma cadeira ao Chico lá, como um dos imortais. Um crítico literário que era amigo de Humberto de Campos, depois de alguns anos desse livro escrito, quando desencarnou Humberto de Campos, e logo depois ele começou a escrever pelo Chico, a família até moveu um processo contra o Chico, contra a Federação Espírita Brasileira, mas eles perderam a ação porque não conseguiram provar que era uma falsificação. E diga-se de passagem, quem defendeu o Chico e a Federação foi Miguel Timponi, um advogado aqui de Juiz de Fora. Foi um processo que, à época, nos anos 30 e pouco, aí deu muito barulho. Né? Depois ficaram quietos. Mas houve um crítico literário que era amigo de Chico Xavier, perdão, amigo de Humberto de Campos, sabendo que o Chico estava publicando umas mensagens atribuídas a Humberto de Campos, desejou verificar a veracidade do fenômeno. E combinou na União Espírita Mineira, cuja sede era em Belo Horizonte, um encontro. E ele queria ver, então, se o Humberto de Campos se comunicaria ali na presença dele. E ele embarcou, na época, no trem, eu não sei se é Vera Cruz ou Santa Cruz, que saía do Rio e ia a Belo Horizonte, no noturno. Chegou a Belo Horizonte e à noite fizeram uma reunião. O Chico, que morava em Pedro Leopoldo, foi a Belo Horizonte e lá na União Espírita Mineira, Gastão, eu me esqueci o nome agora desse crítico literário muito conhecido, o nome me foge sempre à memória. Ele autografou 20 folhas de papel almaço para que não houvesse troca de folhas. E Humberto de Campos escreveu ali. Escreveu para ele mensagens
que ele o convenceram. Humberto de Campos chegou a declarar coisa que ele estava pensando em casa quando ele estava se preparando para embarcar no trem que ele iria para Belo Horizonte. Mas ele não saiu a público fazendo uma declaração assim clara a respeito da mediunidade do Chico. Ficou. Mas também não desmentiu nada daquilo que o Chico escreveu. Então, nós vemos, minhas irmãs. Agora, Chico recebeu poemas de 52 poetas brasileiros e portugueses, Parnaso de Além Túmulo, e depois escreveu, mais tarde, em parceria com Valdo Vieira, um médico que era também médium, escreveu outro livro, Antologia Mediúnica do Natal. Também uma série de poemas. Nenhum nem outro foi contestado pelos meios literários brasileiros. E o Chico nos deixou aí 450 livros, não recebendo nenhum centavo de direitos autorais. Doou-os todos, ou à Federação Espírita Brasileira, ou a grupos espíritas no Brasil. Mas acho que falamos suficientemente sobre mediunidade. A literatura espírita é rica e nos conclama o bem, a paz. E nós agora, nesse final de ano, estamos precisando disso. Nesse limiar do ano de 2021, precisamos reunir as nossas forças, as nossas convicções profundas da mensagem, da validade das mensagens de Jesus, das palavras que os Espíritos nos trouxeram através de Chico Xavier, a fim de nos fortalecermos, acreditando em tempos novos, nessa nova aurora que vai se abrir dentro de alguns dias, de um novo ano. E esse ano será um ano de muito progresso, de muita alegria. Será um novo sol que raiará nesse nosso querido Brasil, sob as bênçãos de Jesus. Lembramos o título do livro que Chico recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós, brasileiros, não somos privilegiados, mas nascemos no Brasil por algum mérito. Ou, se temos demérito, temos alguma coisa a fazer aqui. Creiamos em Jesus, entreguemos-nos a Ele, tenhamos profunda convicção do valor das verdades que Ele trouxe através do seu Evangelho. Que Ele nos abençoe, nos ampare e abra os nossos olhos para nós vermos as coisas positivas e deixarmos de lado as negativas. Muita paz, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.